Salve, salve, meus queridos! Tudo beleza? Paz e bem para vocês? Professor Marcão passando por aqui para tratar de um assunto, olha, é espinhoso, mas é divertido ao mesmo tempo. Porque com certeza você já ouviu, tomara que não tenha dito, mas você já ouviu em algum lugar alguém falando assim, seu fascista! Você sabe o que é isso? É, porque infelizmente hoje em dia essa palavra acabou virando o quê? Muito mais um xingamento, muito mais uma forma assim pejorativa de tratar alguém do que propriamente definir uma posição política desta pessoa. Nos últimos anos, fascista se tornou um adjetivo mal utilizado, né? E como eu acabei de falar, na maior parte das vezes usado como um xingamento para desqualificar alguém, sobretudo para desqualificar algum adversário político. E é verdade, isso está sendo, olha, é fácil a gente ouvir essa expressão na boca de alguns grupos por aí que querem desclassificar outros, né? Desacreditar outros, aí apelam para a palavra fascista. Mas será que as pessoas sabem o que é fascismo? Ou melhor, as pessoas sabem o que é fascista? Elas sabem que isso é derivado de uma ideologia política chamada fascismo, que se consolidou na década de 20 lá na Itália através de um homem chamado Benito Mussolini? Acho que não. Fica aqui para você ver comigo, porque tem assunto. Beleza? Vamos lá. Fascista é aquela pessoa que segue uma ideologia política de extrema direita chamada fascismo. Como assim extrema direita? É extrema direita. Apesar de existirem várias pessoas, sobretudo no Brasil, que ainda teimam em falar que nazismo e fascismo são de esquerda, sendo que a própria Alemanha e a própria Itália confirmam que eles são ideologias políticas de extrema direita lá da década de 20 e da década de 30. Quem somos nós para dizer o contrário, já que eles é que viveram isso? O próprio dicionário conciso de política de Oxford, classifica o fascismo assim, eu fiz questão de anotar: movimento ou ideologia nacionalista de extrema direita com estrutura hierárquica e totalitária que se opõe fundamentalmente à democracia e ao liberalismo. Ouviu? Então, quando a gente chama alguém de fascista, tem que lembrar: será que essa pessoa se opõe à democracia? Será que essa pessoa se opõe ao liberalismo político? Já é um ponto para a gente refletir. E você deve ter percebido que recentemente está fácil chamar alguém de fascista. Porque essa ideologia surgiu lá no finalzinho da década de 10. Em 1919, uma agremiação foi fundada com o nome de Face Italiana di Combattimento, fundada por algumas pessoas, entre elas Benito Mussolini, reunindo veteranos de guerra, sindicalistas e jovens intelectuais. Mas por que esse nome, Marcão? Qual o sentido desse nome? Presta atenção. Ah, tá. Esse nome, fascismo, vem da palavra fácio. F-A-S-C-I-O. Fácio, que do latim, da época dos romanos, significava o quê? A autoridade. Era um feixe de varas, e esse feixe de varas estava devidamente estruturado, né, ligado, compreendendo ali, na realidade, a autoridade do Estado. Era um símbolo do Império Romano, para designar a autoridade do Estado sobre tudo e sobre todos. E aí, lá no final da Primeira Guerra Mundial, esse termo passou a ser utilizado pelo Benito Mussolini, aproveitando o estado de ânimo que a Itália passava logo depois que a Primeira Guerra acabou. Veja, o fascismo nasceu como uma forma de combater o socialismo, de combater as ideias da esquerda na Itália e, claro, consequentemente na Europa. Porque os fascistas se consideravam os únicos capazes de, através do seu nacionalismo exaltado, conseguir barrar o avanço das ideias socialistas. Então, nesse contexto, Benito Mussolini funda uma agremiação que mais tarde se transforma num partido político. E aí ele aproveita a força desse partido político e monta as esquadras, as tropas de choque, os camisas negras, aqueles que marcharam sobre Roma, que fizeram o rei Vítor Emanuel tremer na base a ponto de entregar
vários importantes ministérios para o partido fascista compor o seu governo, entre eles o próprio Benito Mussolini. Vê se pode. É óbvio que se é uma forma de combater a esquerda, tinha o dedinho da burguesia italiana, tinha a mãozinha, o financiamento da burguesia italiana para evitar a propagação de ideias da esquerda, de ideias socialistas entre os trabalhadores. Tá ficando claro para você? Eles só chegaram ao poder depois da famosa Marcha sobre Roma, lá em 1922, em outubro de 22, diante dessa demonstração aparentemente de força dos camisas negras do Partido Fascista, que marchavam sobre Roma para reivindicar questões junto ao governo na época. Mas aí, diante dessa sua demonstração de força de milhares de fascistas caminhando juntos, aí o rei Vítor Emanuel entendeu que era hora de compartilhar o poder com esses caras. Meu Deus do céu. Bom, que características que o fascismo tem, Marcão? Vamos lá. Os fascistas do Partido Fascista, do fascismo italiano, eram antiliberais, eram anticomunistas, eram ultradireitistas, ou seja, de extrema direita, promoviam um culto ao líder, o culto à personalidade do líder, no caso Benito Mussolini. Utilizavam a propaganda de massa, utilizavam uma intensa propaganda dos meios de comunicação para convencer as massas a respeito do regime e da figura do líder. Utilizavam uma polícia secreta violenta e ativa para a repressão contra aqueles que eram seus adversários, ou seja, contra a oposição deles. Pregavam o nacionalismo exaltado, pregavam o autoritarismo, pregavam o corporativismo político. O governo entendia que ele era o responsável direto junto à população pelas ações sociais. Para o fascismo, os indivíduos têm direito dentro de interesses comunitários. O fascismo prega o xenofobismo, a aversão aos estrangeiros. O fascismo utiliza-se do militarismo para fazer com que os seus interesses prevaleçam. Acho que já deu para clarear bem, né? Portanto, o fascismo, aquilo que é seguido por um fascista, tem uma concepção muito estranha sobre sociedade e sobre Estado. Por exemplo, veja o lema fascista: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Dito sabe por quem? Benito Mussolini, expondo os principais artigos da doutrina fascista. Portanto, chamar alguém de fascista pelo simples fato dele discordar da sua posição política ou da posição que nesse momento é um consenso aqui no Brasil é, no mínimo, um xingamento. Portanto, o liberalismo ele tem uma força inferior no fascismo, porque o fascismo o que conta é o Estado. Exatamente, o Estado. Veja o que Benito Mussolini falava: o fascismo não é apenas fundador de instituições, mas ele é também o educador da sociedade e das instituições. Então, quando alguém te chamar de fascista, apresente para essa pessoa o verdadeiro e correto significado de fascista. É aquele que segue uma ideologia chamada fascismo. Você é fascista? Eu não sou fascista. Então, agora você já sabe o significado. Curte esse vídeo, compartilha, espalha aí para as pessoas verem que conhecimento é bom e não ocupa espaço. Valeu! Segue a história com o professor Marcão Humanas. Fui! Tchau, tchau!